Neste vídeo, vamos falar sobre engenharia de prompt para iniciantes. Aqui vamos trazer os principais conceitos do que é engenharia de prompt, os principais fundamentos do que é um bom prompt e um prompt ruim, trazer exemplos práticos e os principais conceitos de one shot, few shot e zero shot prompting. Então vamos lá que esse conteúdo está bem completo. Mas afinal, o que é engenharia de prompt? Engenharia de prompt é a capacidade que você tem de gerar perguntas e comandos para a inteligência artificial para que ela te traga a melhor resposta possível para a sua situação. Imagina que você está conversando com um robô inteligente. O sucesso dessa conversa vai depender do quão bem você formula suas perguntas para ele e dá os seus comandos para ele. Uma inteligência artificial é treinada com bilhões de dados. Isso quer dizer que ela tem muita informação. Então, o quão bem você formula suas perguntas vai ser a melhor forma possível dele trazer os melhores outputs para você. Então, nos dias atuais, a informação não é o bem mais valioso, e sim a organização da informação. E o quão bem você consegue extrair a informação mais adequada possível para a sua situação. Então, esse é o fundamento da engenharia de prompt. É você dar o comando, fazer as perguntas certas para que a inteligência artificial te traga as respostas mais adequadas possíveis. A qualidade do prompt está diretamente relacionada à qualidade da resposta que a IA vai te trazer. Um bom prompt, ele é capaz de gerar informações precisas, de gerar conteúdo criativo e até mesmo resolver problemas complexos. Em contrapartida, um prompt ruim, ele pode alucinar e não trazer nada daquilo do que você precisa. Em resumo, a engenharia de prompt é sobre dar comandos corretos e fazer as perguntas certas para que você extraia o máximo de qualidade de informação que a IA pode gerar para você. É isso que a gente vai ver aqui. Como gerar bons comandos que extraiam para você informações precisas e a melhor qualidade de resposta que você precisa que a IA te traga. Então vamos lá para os fundamentos de como criar um bom prompt. Primeiro de tudo, seja claro nas suas instruções de comando. Então, quanto mais específico você puder ser no seu prompt, melhor será a resposta da IA para você. Então, se possível, inclua ordem de tempo, de lugar, o estilo que você deseja, inclua o máximo de informação clara e específica possível para gerar uma melhor resposta da IA para você. Segundo, mantenha a estrutura do prompt organizada. Assim como para nós humanos é difícil lidar com dados bagunçados e dispersos, a inteligência artificial também foi treinada com dados humanos e ela entende melhor de uma forma organizada. Então, sempre que possível, inclua a informação de que isso é o título, isso aqui é um exemplo, isso aqui é o que eu quero. Seja claro e específico e mantenha sempre a estrutura do seu prompt o máximo organizada possível. Isso vai fazer com que a IA performe melhor e traga uma resposta mais adequada para você. Sempre que julgar necessário, utilize exemplos para que a IA se baseie. Assim como para nós humanos, exemplos muitas vezes resolvem o nosso problema de compreensão, para a inteligência artificial funciona da mesma forma. Então, em alguns casos, a IA vai performar melhor se você colocar exemplos para ela do que você precisa. Então, veremos um pouco mais à frente os conceitos de one shot, zero shot e few shot, mas basicamente, em algumas situações, vai ser necessário você importar exemplos para que ela se baseie e traga a melhor resposta para você. Então veremos um pouco mais à frente sobre em quais casos usar cada um, mas não hesite em utilizar exemplos se este for um caso em que a IA vai performar melhor através de exemplos. Seja preciso e diga a ela exatamente o que ela deve fazer. Por fim, atribua à sua inteligência artificial, através do prompt, uma personalidade de autoridade. Por exemplo, vamos aqui para a tela do meu computador. Vamos perguntar ao ChatGPT o que são as estrelas, um exemplo simples. Mas para isso vamos atribuir a autoridades diferentes e vamos ver como ele performa. Primeiro exemplo. Você é um palhaço. Diga-me em 200 caracteres o que são as estrelas. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente.
As estrelas são gigantes bolas de gás brilhantes no espaço, que geram luz e calor através de reações nucleares em seus núcleos. Agora vamos mudar e colocar que ele é um astrônomo. As estrelas são corpos celestes compostos principalmente de hidrogênio e hélio que emitem luz e calor através de fusão nuclear em seus núcleos. Estão percebendo a questão da personalidade, como é diferente? Ele sendo um palhaço, ele falou em linguagem mais simples, em linguagem menos rebuscadas, que crianças poderiam entender, num tom de brincadeira. Já ele sendo um astrônomo, ele utilizou termos mais científicos para dar essa resposta para a gente. Então, esse foi um exemplo muito simples, mas percebam que a personalidade faz muita diferença na hora que ele vai te dar a resposta. Então, atribua sim personalidades de especialista, se você quer um output como um médico, como um copywriter, como um estrategista de marketing digital. Isso vai fazer muita diferença na hora que ele for elaborar a resposta para dar para você. Agora vamos fazer um estudo de caso do que seria um prompt bem estruturado e do que seria um prompt mal estruturado. Vamos aqui para a tela do meu computador novamente. Trouxe aqui para vocês primeiro um exemplo de prompt bem estruturado. Você é um especialista em SEO com anos de experiência e sua tarefa hoje é elaborar uma lista detalhada das 5 técnicas de SEO mais eficazes para melhorar o ranqueamento de um site em 2024. Inclua para cada técnica uma breve descrição, por que é eficaz, exemplo prático de como aplicá-las. Foque em estratégias atualizadas que considerem as últimas tendências dos motores de busca, como por exemplo, inteligência artificial, busca por voz e otimização para dispositivos móveis. Utilize uma linguagem simples, natural e descontraída, mantendo um tom informativo e informal. Vamos ver aqui o que ele traz pra gente. Aqui podemos ver que ele já trouxe aqui, claro, vou te passar algumas dicas atualizadas de SEO que podem te ajudar a melhorar o ranqueamento do seu site em 2024. Conteúdo otimizado para busca por voz, otimização para dispositivos móveis, conteúdo evergreen de alta qualidade, link building de qualidade, utilização de AI e Machine Learning, e essas são apenas algumas técnicas de SEO. Percebam que ele trouxe aqui tópicos muito bem estruturados e específicos e muito bem detalhados. Agora vamos fazer um estudo de por que esse prompt é eficiente e depois vou trazer aqui um exemplo de um prompt ineficiente para vocês. Primeiro, esse prompt traz especificidade. Ele pede claramente 5 técnicas de SEO e que direciona a resposta para ser concisa e focada, como a gente pode ver aqui no nosso exemplo. Segundo, esse prompt faz referência ao aspecto de atualidade. Aqui nele a gente pede, bem especificamente, que é para elaborar uma lista detalhada das 5 técnicas mais eficazes para ranqueamento de um site em 2024, não em 2023, não em 2015, não em 2010, em 2024. E isso faz referência também àquele primeiro conceito fundamental que eu trouxe para vocês de especificidade mesmo. Então não tenha medo de colocar que você quer algo atualizado para o ano vigente, no nosso caso o ano de 2024, algo mais atualizado de verdade. Então seja o mais específico, seja o mais claro possível no seu prompt. Outra coisa é que aqui a gente detalhou bastante o nosso prompt. Então, quando a gente vem aqui, a gente coloca inclua para cada técnica uma breve descrição, por que é eficaz e um exemplo prático de como aplicá-la. Isso vai dar um direcionamento maior para que a IA faça uma busca, uma pesquisa através de tokens no seu banco de dados, que é muito grande, e vai trazer para você a resposta mais concisa, mais clara possível. Então, essa é a forma que a gente achou de detalhar e de mostrar para ela o que a gente precisa neste momento. Eu preciso exatamente de uma breve descrição, porque é eficaz e um exemplo prático de como aplicá-la. E isso vai servir para mim. Então, foi isso que ela fez aqui, foi isso que ela nos trouxe. Uma descrição, porque é eficaz e um exemplo prático.
Então ela vai entender muito bem quando você for claro e conciso e detalhado nas suas instruções, mas ela não vai entender se você colocar aspectos divergentes no seu prompt, se você não for claro, se você for muito amplo. Isso provavelmente não vai funcionar bem, mas a clareza, concisão e detalhamento geralmente funcionam muito bem, sim. Não vamos dizer que é todo o tempo, ela pode apresentar erros, mas isso sempre funciona, porque é a forma como ela foi treinada para nos servir. Outra coisa muito importante é o foco em tendências, porque esse nosso prompt, ele menciona aspectos importantes como IA, busca por voz e otimização para dispositivos móveis, como indicado um interesse em técnicas modernas e avançadas em SEO. Novamente, aqui onde a gente colocou no final, foca em estratégias atualizadas, considera as últimas tendências e utilize uma linguagem simples e natural. E o último ponto que a gente colocou aqui, que foi aquele último ponto também dos fundamentos, que foi exatamente aderir uma personalidade para o nosso prompt, para a nossa IA no caso. Aqui a gente começa o prompt com: você é um especialista em SEO com anos de experiência. Então, haja como tal, haja como especialista em SEO com anos de experiência. E isso é suficiente para ele entender e trazer exatamente aquilo que você precisa. Agora, vamos analisar um prompt mal estruturado. Para isso, eu vou abrir aqui uma nova janela do ChatGPT e vou digitar como fazer SEO. Ele vai trazer aqui uma resposta muito abrangente. Ele trouxe aqui pra gente pesquisa de palavra-chave, otimização de conteúdo, otimização de título e meta descrição, URLs amigáveis, otimização de imagem, link building, melhoria de veículos de site, responsividade móvel, análise e monitoramento. Essas são apenas algumas das muitas práticas de SEO que você pode implementar para melhorar a visibilidade do seu site nos resultados de pesquisa orgânica. Em resumo, ele trouxe isso aqui pra gente, mas vamos perceber alguns aspectos nesse prompt e nessa resposta. O primeiro é que o prompt que a gente colocou aqui, ele é muito vago. Ele não especifica o que a gente precisa exatamente de aspecto de SEO. Então, por ele ser extremamente básico, isso pode resultar também em uma resposta muito básica, que é como a gente vê aqui, e uma resposta muito genérica. Ela coloca sim alguns aspectos de SEO, mas de uma forma muito genérica, que não atende nenhuma necessidade específica de nós usuários. O segundo aspecto que a gente pode ver aqui é que falta foco. Então, não há nenhum foco específico em qualquer aspecto específico de SEO que você precise. Então, como uma análise de on-page, off-page, tendências atuais, que foi o que a gente colocou no prompt anterior, especificando o que seria para o ano de 2024. E aqui, como vocês podem ver, não há nada disso, não há nenhum foco específico. E se a gente colocasse um foco, isso poderia ajudar a definir a resposta, né? Então, por isso ela ficou muito mais vaga também. O terceiro ponto que a gente pode ver aqui é a ausência de contexto. Então, não está claro se o interesse do usuário, se está em melhorar o ranqueamento de um site, se está em uma técnica de pesquisa, em palavras-chave, não está definido para ele o que eu preciso dele. Trouxe aqui de uma forma muito ampla algumas etapas básicas, né, para fazer SEO, como pesquisa de palavra-chave, otimização de conteúdo, otimização de título, mas eu não defini exatamente para ele o que eu preciso. Então ele trouxe de tudo um pouco e colocou aqui pra gente. Então está mal estruturado, tanto o prompt e consequentemente a resposta dele. E por último, a gente não considera qualquer público-alvo ou finalidade. Então a gente não especifica aqui para nossa IA para quem que o conteúdo está destinado, se é para algum iniciante em SEO, se o nível dele é intermediário, avançado, se ele já é algum especialista em marketing ou coisa do tipo. Não, a gente coloca uma coisa muito vaga. E aí, em contrapartida, ele traz também uma resposta muito vaga pra gente, com alguns aspectos que sim são importantes, mas de uma forma muito ampla, com pouca especificidade e aproveitando o mínimo possível do potencial que a inteligência artificial teria se a gente elaborasse de uma melhor forma o nosso prompt.
Então, esse tipo de prompt, ele demonstra a importância de a gente formular de forma detalhada, de forma concisa, de forma clara, com o máximo de detalhamento mesmo possível e elaborar boas perguntas. Porque ao ser específico, ao elaborar bons questionamentos para a nossa inteligência artificial, ela em contrapartida também vai trazer melhores resultados. Com isso, vamos para os fundamentos de Short Prompt. Short Prompt nada mais é do que um método de interação com modelos de linguagem que utiliza shots para alimentar os seus prompts. Os shots podem ser categorizados com base na quantidade de exemplos que você fornece para a inteligência artificial através do seu prompt. Esses são categorizados em 3 tipos: Zero Shot, One Shot e Few Shot Prompt. No Zero Shot Prompt, a inteligência artificial ou qualquer outro modelo de linguagem que você está utilizando vai receber um input de tarefa que ela deve realizar, mas sem um exemplo prévio de como realizar essa tarefa. Sendo assim, ela vai utilizar o seu banco de dados de treinamento e fazer uma análise para tentar buscar a resposta mais adequada para aquela tarefa que você exigiu dela. Esse tipo de abordagem é muito útil quando você deseja avaliar a habilidade inerente que ela tem de resolver problemas com base nos dados dela de treinamento. Sendo assim, um exemplo de Zero Shot Prompt é esse aqui que eu trouxe para vocês. Por favor, leia o seguinte resumo e forneça uma versão simplificada destacando os principais pontos e conclusões. Percebam que aqui não há nenhum exemplo de instrução de o que a inteligência artificial deve fazer. Ela apenas deve resumir o texto que a gente vai fornecer a ela, mas não há nenhum exemplo de como fazer isso. Então ela vai fazer uma análise probabilística com base nos dados de treinamento dela e trazer a resposta mais adequada para a gente conforme essa necessidade. Quando o modelo Zero Shot não é o suficiente para que a IA entenda o que você quer que ela realize, você pode tentar uma abordagem One Shot Prompt. Nesse método, o modelo é fornecido com um único exemplo de como que a inteligência artificial deve performar para uma atividade similar. Esse exemplo vai servir como um guia de como você quer que a IA performe em relação àquela atividade que você quer que ela execute. Isso pode ajudar o modelo de inteligência artificial a fornecer uma melhor resposta para você com base na estrutura e no contexto que você fornecer a ele através do seu exemplo. Sendo assim, o modelo One Shot pode ser particularmente muito útil para atividades que requerem um formato específico de resposta. Vamos aqui para um exemplo. Neste exemplo que eu trouxe aqui, a tarefa seria geração de um título de e-mail para promover um webinar sobre marketing digital. Um exemplo de título de e-mail seria: maximize seus lucros, estratégias avançadas de SEO. Então aqui a gente poderia pedir um título de e-mail para o webinar sobre técnicas de marketing digital para pequenas empresas. Nesse prompt, ele fornece um exemplo de título de e-mail que foi performado bem. Em seguida, ele pede para a IA gerar um título semelhante com base no exemplo que foi dado. Então, esse é um bom exemplo de como o One Shot pode performar bem com base na sua necessidade. Quando o Zero Shot não for o suficiente ou o One Shot também não for o suficiente, você pode aplicar os conceitos de Few Shot. No Few Shot, o seu modelo de inteligência artificial vai receber alguns exemplos de como performar a tarefa para que ele seja treinado a partir dela para performar da melhor forma possível. Isso permite que o modelo de IA tenha uma compreensão mais ampla do modelo de resposta que é desejado pelo usuário. Esse tipo de abordagem é muito útil quando você deseja que a IA realize tarefas mais complexas ou em caso em que a consistência com modelos anteriores seja crucial para um bom resultado. Isso vai ajudar o modelo de inteligência artificial a aprender com os exemplos que você deu a ele e implementar esse aprendizado para realizar novas tarefas. Então vamos aqui para um exemplo de Few Shot que eu trouxe. Neste exemplo, eu trouxe aqui a tarefa, que seria escrever uma introdução para um artigo de blog sobre as tendências emergentes na tecnologia blockchain. Aqui no exemplo 1, vocês podem ver que eu trouxe o título do artigo e trouxe um exemplo de introdução. No exemplo 2, a mesma coisa, título do artigo e exemplo de introdução. Aí aqui eu vou pedir para a inteligência artificial, a partir desse título do artigo que eu tenho aqui,
elaborar uma introdução para mim que seja consistente com os exemplos que eu dei anteriormente. Ao fazer isso, ele está mostrando ao modelo de inteligência artificial qual é o modelo de introdução que eu preciso que ele me dê. Sendo assim, ele vai treinar a partir desses exemplos e trazer uma introdução que melhor relate os exemplos anteriores, de forma que a abordagem esteja semelhante aos exemplos anteriores, que as ideias se conectem de uma forma parecida com o que eu dei para ele como exemplo. Com isso, sabemos que os modelos de Short Prompt, especificamente o One Shot e Few Shot, eles são muito relevantes quando você deseja realizar uma atividade com uma coerência parecida com uma outra atividade que você já sabe que performou bem. Então, sempre que você precisar que a inteligência artificial realize atividades e traga para você respostas com base em modelos validados, você pode utilizar os conceitos de Few Shot ou One Shot. Mas se você acha que isso não é necessário e ela pode utilizar todo o banco de dados que ela possui, você pode usar os conceitos de Zero Shot. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, você já possui uma básica compreensão do que é engenharia de prompt. Não se esqueça que a mensagem principal aqui é que você precisa aprender a fazer boas perguntas e ter uma boa compreensão de texto e uma boa clareza na mensagem que você quer passar. Lembre-se que inteligências artificiais como o ChatGPT são treinadas por bilhões de dados. Sendo assim, quanto mais você souber sobre a linguagem que ela fala, melhor será para os resultados que você vai obter com ela. Existem outros métodos de se conversar com a IA que também são muito poderosos e em alguns casos até mais indicados. Então, se você deseja que eu traga conteúdos como esse, ou conteúdos mais avançados sobre engenharia de prompt ou sobre fundamentos de inteligência artificial, já se inscreve aqui no meu canal, deixe seu like e comenta aqui o que você quer que eu traga nos próximos vídeos. E se você tem interesse em alguma solução de inteligência artificial para a sua vida ou para o seu negócio, vou deixar aqui embaixo também o link para o meu site, onde você pode estar entrando em contato e agendando uma reunião totalmente gratuita comigo, ou até mesmo tirando dúvidas através do WhatsApp. Com isso, vou ficando por aqui. Lembre-se de aprender a fazer boas perguntas quando se trata de inteligência artificial. Então, até a próxima!